Meus amigos, o último episódio da primeira temporada de House of the Dragon está se aproximando, já é domingo agora, e nos outros vídeos eu pedi para que vocês comentassem algumas teorias do que vocês acham que deve acontecer ainda na série. Como por exemplo, Larys Strong estar fingindo ter um pé torto para colocar o seu grande plano em prática, sendo que na teoria o Larys seria aquele homem encapuzado que incendiou e provavelmente matou a Mysaria. E também tem outra teoria que vocês comentaram bastante que diz respeito ao Waymond ser na verdade o pai dos filhos da Helena. Essa última teoria inclusive deu o que falar, vocês comentaram bastante comigo, principalmente no comentário dos últimos vídeos, e simbora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Aqui é o preparativo para a season finale de House of the Dragon. Hello my friends, Geek na voz. Eu já quero começar esse vídeo tirando o elefante da sala e comentar sobre a principal teoria da semana, que é o fato do Aemond ser na verdade o pai dos filhos da Helena e não o Aegon, como a gente imagina. Essa teoria de antemão, tá? É bom avisar antes que eu vi lá no canal do meu amigo Pedro, do Good Nerd, eu falei com ele, pedi permissão a ele para eu trazer essa teoria aqui para vocês, então se vocês quiserem depois ver essa teoria detalhada, vocês vão lá no vídeo do Good Nerd que ficou sensacional. E essa teoria, assim como o canal dele, também é sensacional, ela é muito interessante, tem bons argumentos, porém, eu acho que não é isso que vocês imaginam. Eu vou dar o meu ponto hoje, simbora. Pois na teoria, o Aemond sempre amou e se preocupou com a Helena, né? Tanto é que na cena do funeral da Laenor Velaryon, o Aegon fez pouco caso da futura esposa, a chamando de estranha. Já o Aemond deu um sermão no Aegon na hora e disse que é dever dele se casar com a Helena e que se fosse o Aemond, ele a trataria muito bem e casaria com ela tranquilamente. Ou seja, desde a adolescência ele já demonstrava sinais de afeto com a Helena. Já no oitavo episódio é que as coisas começam a ficar interessantes para essa teoria, né? Porque durante o fatídico jantar, a Helena ela chegou e disse na frente de toda a família de que o Aegon não é um pai presente, de que ele tá na maior parte do tempo bêbado e ele simplesmente não liga pros seus filhos. E isso, é claro, daria brecha pro Aemond. E quando o Jace ele tirou a Laena para dançar, em momento algum o Aegon ele ficou preocupado, ao contrário do Aemond, que se vocês observarem, né, lá na cena ao fundo, ele ficava o tempo todo observando os dois dançarem, né, o Jace e a Laena, porque ele sabia que qualquer movimento brusco do Jace, ele iria intervir. Isso só prova que o Aemond, nesse momento, ele se importa mais com a Helena do que seu próprio marido Aegon, sendo que o Aegon nunca ligou para os seus títulos, né? Ele não pediu para ser rei e nem sequer ele quer ser pai. Ele até disse pro Aemond, né, na cena da perseguição do 9º episódio, que ele iria sumir, que iria pegar um barco, ir embora, deixar a Laena e seus filhos e não queria mais saber dessa vida. Ou seja, um total desacaso, como se seus filhos não fossem de fato dele, como se ele não ligasse. E no 9º episódio, quando o Aemond entrou no quarto da Helena, os dois tiveram uma expressão de surpresa, como se eles não esperassem que a Alicent estivesse ali. Ou seja, o Aemond ele estava indo ver a Helena e os filhos como de costume, mas ficou surpreso ao ver sua mãe presente no local. Sendo que é dito também no livro Fogo e Sangue, tá? Durante uma passagem, que eu não vou dizer a vocês qual, porque seria um baita de um spoiler, eu acho que vai acontecer no início da segunda temporada, de que a Helena e o Aegon, eles dormiam em quartos separados. Aconteceram alguns eventos e eles simplesmente dormiam em quartos separados. Ou seja, isso só prova que, né, no fundo, o Aegon, ele de fato nunca gostou da Helena e vice-versa. E ainda na cena do quarto, assim que o Otto ele se retira do lugar, a Alicent, ela fala a palavra pai e os filhos da Helena falam Aemond. Cala a boca, moleque! Olha, é bastante estranho essa parte, tá? A Alicent falar pai e os meninos dizerem Aemond. Vixe, notem que nessa cena, né, quando a Alicent vai tocar na Helena, ela não deixa, mas no final do episódio ela fica ao lado do Aemond durante toda a invasão da Rhaenys. Ou seja, está nítido pra mim que o Aemond é o porto seguro da Helena. Afinal, com a ausência e o desacaso do pai Aegon, a Helena encontrou uma outra figura presente que era o seu outro irmão Aemond. Ah, Geek, mas na abertura de House of the Dragon, nós vimos que de fato os filhos da Helena pertencem ao Aegon, né? Tem lá o sangue percorrendo as vias e tudo mais, dando a entender isso. Meus amigos, se eu fosse vocês, eu não dava muita bola para essa abertura de House of the Dragon não, tá? Porque essa abertura também diz que os filhos da Rhaenyra pertencem ao Laenor Velaryon, sendo que no fundo a gente sabe que isso não é verdade, eles são bastardos. Ok, meus amigos, vamos lá, né? Tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês não fui eu que inventei, tá? Isso daí é mais uma das teorias da internet, né? Que os fãs costumam fazer aí corriqueiramente. Eu vi essa teoria lá no canal do Pedro, do Good Nerd, que ele adaptou pro canal dele, eu trouxe aqui pro meu, e de fato é uma teoria muito interessante, tem ótimos argumentos. Eu,
inclusive, tá, Geek, eu torço pra que isso aconteça, que essa teoria esteja correta, porque pra mim faz muito mais sentido, que seria um ponto de virada, um plot sensacional. Porém, ao meu ver, o Aegon, ele teve sim os filhos com a Helaena, porém ele não se importa, deixando esse cargo protetor paternal ao Aemond. Cara, eu acredito que o Aemond gosta dela e sente ciúmes, mas não são filhos dele, né? A Helaena, ela é muito inocente, ela vive naquele mundinho dela, e eu não acredito que uma doce jovem daquela seria capaz de cometer esse ato, né? Isso que eu estou falando pra vocês não é uma informação, e sim uma sensação do que eu tenho, tá? Porque na cena do jantar, por exemplo, né, já que a teoria diz que o Aegon, ele é ausente e que nunca está disponível pra Helaena e seus filhos, isso é uma meia verdade, né? Porque a Helaena, na cena do jantar, ela não disse que o Aegon está 100% do tempo ausente. Ela disse que ele só procura quando está bêbado. E a gente sabe que, no fundo, as chances dele ser o pai da Helaena por conta disso são muito grandes. E na cena da dança, o Aegon ficou pistola quando o Jace chamou ela para dançar, mas não porque ele estava preocupado com ela, e sim porque ele viu que o Aegon vacilou ao permitir isso. Tanto é que logo depois ele olha pro irmão com uma cara de decepção. E a expressão do Aemond ao entrar no quarto no 9º episódio, ao meu ver, é mais de tristeza e choque pelo pai que tinha acabado de falecer do que surpresa ao ver a mãe no quarto da Helaena. E na cena reveladora, né, que os filhos da Helaena falam a palavra Aemond após a Alicent dizer a palavra pai, dando a entender que de fato o Aemond é o pai do Julian. Cara, isso daí também é uma meia verdade, tá? Porque mesmo você aumentando o som, você equalizando, você modificando tudo, mesmo assim não dá pra saber se de fato é Aemond, porque a pronúncia é muito parecida com Aegon, e se você fizer esse teste, colocar o volume lá no máximo, não dá pra saber se é Aemond ou Aegon. Eu fiz o teste e não dá pra saber, cara. E pra minha cara de surpresa, né, que a Helaena teve aos seus filhos dizerem aquela palavra, é porque foi a primeira vez que eles falaram, e não porque eles disseram que é Aemond ou então é Aegon. Pra mim foi uma mãe vendo seus filhos dizerem as primeiras palavras e ela ficou chocada. Novamente, tudo isso aqui que eu estou passando pra vocês não é uma informação, e sim uma sensação, até porque é difícil saber, cara, já que todos têm o mesmo cabelo praticamente, todos são platinados, né, o Aemond, o Aegon, a Helaena, os filhos, não tem como. E se o Aegon ao menos tivesse tentado ter filhos com a Helaena, com certeza a relação do Aegon com o Aemond seria totalmente diferente do que vimos nos últimos episódios. Afinal, se o Aegon nem ao menos tentou ter filhos e de repente nasceram crianças da Helaena de cabelo platinado, com certeza eles vieram do Aemond. É por eliminação, gente. Se o Aegon sabe que os filhos não são dele, automaticamente só pode ser do Aemond. Ah, Geek, mas o Rey Viserys, ele se casou e teve 3 filhos com a Alicent, que é uma mulher de cabelos pretos, né, de cabelos morenos, e eles simplesmente tiveram 3 filhos de cabelos platinados. É exatamente isso, cara, porque de alguma forma parece que a linhagem dos Targaryens, eles são predominantes. E seguindo essa lógica, pra Helaena ter filhos com cabelos platinados é porque o pai também tem o cabelo platinado. E se o Aegon sabe que não foi ele, resta apenas o Aemond. Então, será que é isso? E como eu disse pra vocês antes, eu torço muito pra que essa teoria de alguma forma, de algum jeito eles desenvolvam e seja verdadeira no final, porque seria um ponto de virada, seria um plot sensacional, cara. Até porque no fundo ninguém gosta do Aegon, sabe? Ele é de fato um pai ausente, a própria Alicent disse que não considera como seu filho, a Helaena não gosta dele, o Aemond faz pouco caso, ele é uma figura totalmente desprezível, ausente, e seria um ponto de virada muito mais inteligente caso o Aemond fosse o pai das crianças. Afinal, essa primeira temporada já alterou alguns arcos que vimos no livro, como por exemplo o desfecho do Laenor, onde na série, né, nós vimos que o Laenor no final acabou fugindo, e no livro ele simplesmente morreu. Mas e vocês, meus amigos, concordam com essa teoria? Discordam? Ou então tem argumentos a acrescentar? Ou então a retirar porque não faz tanto sentido assim? Comente aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Capite mais o vídeo e não para por aí não. A gente tem mais uma teoria insana que diz respeito ao Larys Strong e ele estar fingindo que tem um pé torto a todo momento. Sendo que, segundo a teoria, ela ainda diz que quem incendiou e matou possivelmente a Mysaria no 9º episódio foi justamente o Larys. Pois é, o Larys seria esse cara encapuzado que vimos no 9º episódio. Mas antes de entrarmos aqui nessa teoria que também é alucinante, cara, confere se você deixou a voadora no like embaixo, isso ajuda demais o trabalho do Tio Geek, dá uma trabalheira fazer esses vídeos de House of the Dragon. Se você também gostou do canal, quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, me segue lá no Insta, @LucasMGeek, faz tudo isso para você poder acompanhar os próximos vídeos. Capite? Você já sabe o que tem que fazer. Se gostou do canal, já sabe o que fazer. Capite?
Nice. Porque meio que se tornou consenso geral de que o Larry Strong, ele é o pior e o mais detestável personagem de House of the Dragon. Depois daquela cena do pack do pé, eu acho que nem não tem uma alma penada do lado dele. Porém, ao longo da primeira temporada, Larry planejou e assassinou seu caminho para se tornar o confidente mais confiável da Alicent. Só que no 9º episódio foi a primeira vez em que foi revelado exatamente o que Larry estava ganhando com esse acordo com a Alicent. Ele compartilha segredos com a rainha e elimina seus inimigos políticos em troca de olhar para os pés dela e ter um momentinho, se é que vocês me entendem. É a famosa descabelada de palhaço, é o socar o Power Ranger rosa. E um detalhe interessante é que antes da Alicent colocar os pés para cima e tirar as meias, ela tem uma reação como se não fosse a primeira vez que isso acontece. Ou seja, essa tem sido a moeda de troca da Alicent durante todo esse tempo. Então essa cena ela só comprova que a Alicent ela está sendo obrigada a satisfazer os fetiches sórdidos do Larry. Afinal, querendo ou não, a Alicent ela também é cúmplice de assassinato. Ela está na palma do Larry, cara, porque a Alicent indiretamente diz que seria ótimo caso seu pai Otto retornasse como mão do rei. Mas para isso acontecer, o ex-mão do rei, o Lionel Strong, teria que desaparecer. E foi exatamente o que o Larry, o seu filho, ele fez. Ele deu um sumiço tanto no pai quanto no irmão. E a Alicent, ela percebeu que foi o Larry que agendou essas mortes e não contou para ninguém. Ou seja, mesmo contra sua própria vontade, a Alicent é cúmplice. O Larry tem a rainha na palma de sua mão. E eu fiz toda essa introdução, essa análise e recapitulação do Larry Strong para chegar na nossa teoria. E vocês vão entender, né? Porque segundo a galera da internet, o Larry, ele está fingindo ter o pé torto esse tempo todo, ele está fingindo ter essa fragilidade física para tramar em cima da Alicent e os verdes. E o plano dele é mirabolante. Ele quer fazer parte do Conselho Verde e adquirir mais poder, sendo que o responsável encapuzado pelo incêndio pode ter sido o próprio Larry Strong. Afinal, as ações de Larry parecem muito suspeitas, né? Por exemplo, o fato dele estabelecer um sigilo pessoal mostra que ele gosta de caminhar sozinho, porque após o mesmo ter se livrado do pai e o irmão, o Larry simplesmente adotou um novo sigilo que são os vagalumes. É como se ele estivesse construindo uma nova jornada, cara, uma nova história, já que o brasão tradicional da casa Strong é um tripartite, né, composto por linhas verticais sinuosas de azul, vermelho e verde, dispostas sobre um campo branco. Ou seja, isso representa as 3 bifurcações ou ramos principais do tridente nas terras fluviais. É um lembrete de que a casa Strong não apenas vem das terras fluviais e descende do sangue dos primeiros homens, mas também que sua sede principal é Harrenhal, cara, que é o maior e mais amaldiçoado castelo do continente. Então, ao evitar o sigilo tradicional da sua família em favor de um vagalume, mostra como que o Larry ele pretende trilhar seu próprio caminho, sua própria jornada, independente da casa nobre da qual ele vem. E 2 detalhes interessantes também que é legal observarmos que tem no livro e não tem na série em relação aos vagalumes, porque na série nós vimos, né, que é o sigilo pessoal agora do Larry, que ele adotou os vagalumes, e no livro não existe, não é citado em momento algum essa questão dos vagalumes, e no livro Fogo e Sangue, o Larry ele faz parte do Conselho Verde, e na série não. E eu até comentei com vocês na minha análise do 7º episódio, se não me engano, de House of the Dragon, de que o Larry ele só estava fazendo isso tudo com a Alicent, só estava ajudando, né, encobrindo ali as coisas e tudo mais, para no futuro ele ter um papel de destaque no Conselho Verde, que era sua grande ambição, seu grande objetivo. Então será que no fundo é isso que ele quer? Será que ele está tramando alguma coisa? Voltemos para a teoria, né? Afinal, Larry fingindo seu pé torto, cara, permitiria que ele usasse o disfarce de seus capangas vestidos de vagalume como uma indicação de seu poder, enquanto ele também ocultava seus verdadeiros planos. E embora a identidade da figura encapuzada seja difícil, né, de identificar realmente, né, mas dá pra ver que ele é moreno e tem uma barba, então poderia muito bem ser o próprio Larry. Afinal, lembremos, né, que incendiar os lugares é a especialidade de Larry Strong. Sendo que a suposição do Larry ter matado a Miss Arya no 9º episódio abre um leque de possibilidades pro futuro de House of the Dragon muito grande, cara, porque o Larry ele enxerga, ou enxergava, não sabemos se ela morreu ou não, a Miss Arya como sua concorrente. É algo parecido com o que vimos em Game of Thrones, né, com o Varys e o Mindinho, só que no caso dos dois lá em GOT, eles meio que tinham esse contato frequente, né, embora não fossem lá grandes amigos, mas aqui na série o Larry e a Miss Arya, eles não têm esse contato. Então, segundo a teoria, enquanto a Alicent pode ter os melhores interesses do reino em mente, Larry Strong está em busca de ganhos pessoais. A sua fragilidade física e a reunião de capangas vagalumes podem ser uma estratégia para transmitir um ar de fraqueza pessoal, enquanto na realidade ele sutilmente executa maquinações por conta própria. Sendo que essa não é a primeira vez neste universo de Gelo e Fogo, de Fogo e Sangue, que nós vemos um personagem ele fingir ter fragilidades físicas para benefício próprio. Ó.
Minha opinião, tá? A opinião do Tio Geek em relação a essa teoria. Cara, eu acho ela bem coerente. Faltam alguns argumentos, tá? Principalmente o X da questão, que é em relação ao plano, porque a teoria diz que o Larry ele tá tramando alguma coisa, mas não diz especificamente o que ele quer, se é ter uma entrada no Conselho Verde, se é garantir mais poder, se é ter a rainha na palma da... A teoria não diz isso. Mas no fundo a gente sabe que, de fato, o Larry Strong, ele tá trilhando seu caminho sozinho, ele tá fazendo algumas ações questionáveis e ele tem planos, cara. Ele tem planos pessoais. Isso com certeza ele tá tramando alguma, só não sabemos ainda o que é. Será que é entrar no Conselho Verde? Porque no livro isso acontece, ele faz parte do conselho, ele tem muito mais autonomia no livro e poder do que na série. Será que no fundo é isso que ele quer e o que ele tá tramando pra cima da Alicent e os Verdes? Mas e vocês, meus amigos? Comentem embaixo o que vocês acham a respeito dessas teorias, comentem outras também, né, que vocês têm, que seria legal eventualmente eu trazer um vídeo, vão comentando aí. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é muito importante, se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. E tem vídeos aqui, ó, de House of the Dragon, tem top 10 de dragões, tem vídeo de detalhe, tem um monte de vídeo aí de House of the Dragon. Vai maratonar agora aí.